Deixe-me fazer uma pergunta para você. Suponhamos que você soubesse que na sua cidade, onde você mora, que você habita, que você reside, existisse um vírus de alto teor de periculosidade. O que você faria? Você tem duas opções: fugir rapidamente para salvar a sua vida, ou ficar e lutar bravamente para salvar a sua vida também, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você ama. O que você faria? É uma pergunta retórica. E se eu disser para você que esse vírus existe? O nome dele? Pecado. Pecado. E existe um antídoto para isso. E qual é? Eu vou explicar já já, tá bom? O tema para hoje: a segunda expulsão de Satanás, devido ao pecado. Uma pergunta. Outra pergunta, na verdade, né? Onde surgiu o pecado? No céu. Logicamente, no céu, como a Bíblia descreve. Tá, uma outra pergunta. O que é pecado à luz da Bíblia Sagrada? 1 João capítulo 3, 4. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. É a palavra grega anomia, que aparece lá no acusativo, anomia. Então, anomia no grego é nomos, a junção de nomos, que quer dizer lei, e o alfa de negação. Ou seja, rebelião contra a lei. Sem lei é alguém que quer viver sem a lei, sem os ditames da palavra de Deus. Ou seja, onde é que surge o pecado? Onde a lei de Deus começa a ser quebrada, violada, transgredida? No céu. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai quebrar a santa lei de Deus? Um anjo. Então veja, aqui na terra, quando um pregador abre a boca para dizer que a lei de Deus foi abolida, que ela não tem mais valia, serventia, ele está sendo usado pelo arqui-inimigo de Deus. Assim como este anjo rebelde no céu quebrou a santa lei de Deus, ele está usando pessoas hoje também para transgredi-la. Em João 10,10 está escrito: porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que Deus falou para que não se fizesse, Satanás está fazendo. Ele está matando, está roubando, está destruindo. E Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Então, pecado é a rebelião contra a santa lei de Deus. Ok. De acordo com Ezequiel capítulo 28, 13, diz: tu é que estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Então, se você fazer uma comparação com Êxodo capítulo 28, versículo 17, tem algo que me chama a atenção ali. Então, ali vai falar sobre a estola sacerdotal, a roupa do sumo sacerdote, que era de que maneira? De pedras preciosas. E se você então pegar esse texto de Ezequiel capítulo 28, do versículo 17 em diante, vai falar da roupagem. Isso quer dizer de alguém que estava na presença de Deus. E quem era? Era um querubim, um anjo da guarda. Ele estava ali para proteger a santa lei de Deus. Deixa eu adiantar aqui um slide para você ver. Para quem estuda santuário, sabe do que eu estou falando. No santuário terrestre, tinha o pátio, lugar santo e o lugar santíssimo. Esses dois compartimentos. O lugar santo, o sacerdote entrava 2 vezes por dia para ministrar. No lugar santíssimo, ele entrava 1 vez por ano para fazer o quê? A questão de julgamento tem que ver com o dia da expiação, Yom Kippur, o dia do acerto de contas. Ali tinha a Arca da Aliança. Por que esse nome, Arca da Aliança? A arca que contém a aliança entre Deus e o ser humano. Se você pegar Apocalipse capítulo 11, 19, diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. A palavra ali que vem de Naós, diferente de Hieron. Hieron é o templo todo. Naós é o santuário celestial, é a parte do santuário celestial, tá bom? É o lugar santíssimo. E lá tinha 2 anjos com asas estendidas, apontadas uns para os outros. E dentro da arca tinha o maná, uma porção do maná, né? O bordão de Arão que floresceu e a
tábua dos 10 mandamentos. E se você for para o texto de Ezequiel, que diz: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ou seja, a função dele no céu era ensinar para os anjos que a santa lei de Deus não deveria ser quebrada, não poderia ser violada. E diz: permanecias no Monte Santo de Deus. Ele permanecia lá. Ou seja, o Monte Santo de Deus, se você fazer uma pesquisa bíblica, é o santuário celestial. Mas quando você vai para Apocalipse 12:8, fala que não mais se achou no céu o lugar deles, de Satanás e seus anjos. Eu vou chegar em Apocalipse, tá bom? Mas enfim, então a função dele era ensinar para os anjos que a lei de Deus não poderia ser violada, quebrada. Aqui, se você voltar, deixa eu voltar aqui no versículo 15, diz que Deus não criou Satanás, ele não cria o diabo, diabolos do grego, que traz a ideia de caluniador. Ele cria um anjo perfeito nos seus caminhos, tudo que ele fazia era perfeito, era belo. No versículo 16 de Ezequiel 28, diz o seguinte, que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ele pecou. O que significa esse termo? Esse termo comércio no hebraico? É a palavra que aparece ali, traz a ideia de calúnia, difamação. A raiz semítica dessa palavra também aparece, por exemplo, no capítulo 28, no capítulo 22, versículo 9, que vai falar de um homem caluniador. É a mesma palavrinha que aparece no hebraico, vem da mesma raiz. Se você pegar Levíticos 16:19, não ande entre o mexeriqueiro, caluniador, é a mesma palavra. Satanás, com as suas calúnias, com as suas mentiras, difamação, claro, contra o governo de Deus, dizendo que a lei de Deus era injusta, ele consegue trazer para a terra até essa parte dos anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 12:4. Satanás, com a sua cauda, de acordo com Isaías 9:15, é mentira, engano, falsidade. Consegue enganar até essa parte das estrelas. Anjos, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, e Daniel 12:3. Ok? Então deixe-me adiantar. Diz que Deus, Grande Conflito, página 496, 495 e 496. Diz que Deus, em sua infinita, grande misericórdia, suportou longamente a Satanás no céu. Não foi ele pecando e Deus expulsando do céu. Deus suportou a ele muito tempo no céu. Esse não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Não foi expulso rapidamente quando ele pecou. Reiteradas vezes foi oferecido a ele o quê? O perdão. Se ele se arrependesse, permaneceria no céu. Caso não, seria expulso. É interessante que é dito ainda que houve então o que no céu? Peleja, guerra. Jesus, o Filho de Deus, o príncipe do exército do Senhor. Como diz, por exemplo, Daniel 12:1, Miguel, quem é como Deus? Não é somente uma pergunta, como diz o pastor Sérgio Monteiro, né? Também é uma afirmação. Ninguém pode ser igual a Deus. Basta ler Salmos 89:6 e 40, versículo 5. Ninguém no céu, entre os seres celestiais, pode se comparar a Deus. Então Jesus, ou seja, Miguel, ele e seus anjos leais empenharam-se num grande conflito, num conflito enorme contra quem? Um anjo rebelde, contra Satanás. Então, textos bíblicos que falam da primeira expulsão, Isaías 14:12-14, que ele fala que ele queria ser semelhante a Deus. Deus leu o coração dele, que ele pensava dessa forma. E aí, Ezequiel capítulo 28:13 e em diante, vai falar de quê? Da primeira expulsão. É interessante que História da Redenção, página 26, deixa eu ver, na verdade é 31, estou aqui com ele aberto, tá? Você pode confirmar aí também, página 31, diz que a prisão de Satanás, quando ele foi expulso para a terra, Satanás foi expulso antes do mundo habitado, antes da terra ser criada, tá bom? Tanto é que é dito que o Pai consulta o Filho em relação à criação do planeta Terra. Satanás fica irado com isso. Satanás não aceita. Mas é interessante que quando Satanás é expulso,
do céu para a terra, agora a terra já criada, Deus cria árvores no jardim do Éden e uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Também pode ser chamada de árvore da morte. Ali estava Satanás aprisionado, restrito àquele lugar. Aqui é dito, História da Redenção, página 31. Deus não permitiria que Satanás seguisse o santo par com contínuas tentações. Poderia ter acesso a eles quem? Adão e Eva, apenas, somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. A prisão de Satanás era ali. Ele estava ali. Ele não estava solto, digamos assim, em toda a terra, em todo o ambiente ali do jardim do Éden. De maneira nenhuma. Ele estava preso. Quando Adão peca, ele quebra a santa lei de Deus. A lei de Deus é quebrada, violada. Deus tinha feito uma aliança com Adão. Qual era a aliança? Se você pegar Gênesis 1:28, que diz que Deus fala assim, multiplicar e tal, dominai sobre os peixes do mar. A palavra dominai vem do hebraico radar, ter domínio sobre, ter autoridade sobre. Adão era o governante da terra, era o chefe da terra. A terra estava nas suas mãos, Deus o presenteia. E lá no capítulo 2:15, Deus dá uma ordem, dá uma restrição. Tá, a terra é sua, só vou te pedir uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estava dizendo, Satanás está ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque no próprio História da Redenção, ainda na página 31, os anjos preveniram Adão e Eva que não se separassem do seu marido em suas ocupações. Poderia ser levada a um contato com esse inimigo caído. Então os anjos advertiram que ali existia um inimigo. Na página 29 diz que Deus reuniu a hoste angélica, seus anjos, para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no Conselho Celestial que anjos deviam visitar o Éden e advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. Veja que Adão e Eva, eles não caíram por inocência, eles foram avisados, tá bom? Eles foram avisados. Tanto é que se você for para o Gênesis, quando Adão quebra a aliança de Deus, olha só a ordem de Deus aqui. A ordem de Deus foi a seguinte, olha só. Então tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o proteger. Mas proteger de quê? Se não existia perigo, existia. História da Redenção fala isso, e a palavra hebraica chamar traz a ideia aqui, neste verso, de guardar contra intruso. Deus estava avisando que ali o inimigo estava ali. E Deus dá uma ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era a aliança. Oséias 6:7, Adão quebra a aliança. Adão quebra o pacto. O pacto tinha a ver com obediência, vida. Desobediência, expulsão e morte. Queridos, quando eu vou para Lucas capítulo 4, 5 e 6, uma prova disso, Satanás mostra para Jesus os reinos do mundo e diz para ele o seguinte: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque ela me foi entregue, a autoridade da terra me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Então quem é que deu o domínio da terra para Satanás? Foi Deus? Não. Foi Adão quando ele pecou, lembra? Gênesis 1:28, ter autoridade sobre a terra era de Adão. Ele passa o domínio da terra nas mãos de Satanás, certo? Prova disso lá de Jó, capítulo 1, 6 e capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus, Bene Ha Elohim, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor para adoração, veio também Satanás entre eles, Gam Ha-Satan. Satanás foi entre os adoradores. Satanás foi como representante da terra, lugar que era de Adão. Então ele vai como representante. Ele tinha direito legal. Ou seja, ele usurpou o direito da terra. A terra então era sua. Mas ele não tinha direito moral. Ele é um mentiroso usurpador. Mas ele foi como representante da terra, como advogado de acusação. Então nos tempos bíblicos não tinha um advogado pago como nós temos hoje. Um representante, digamos assim. Ele vai na presença de Deus e ele vai se defender.
E na visão dele, alguém o estava lesando, prejudicando. Quem é? Quem é? De acordo com Satanás, Deus o estava lesando. O que é que Deus estava tirando dele? Jó. Deus fala assim: observaste o meu servo Jó, homem justo e íntegro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus pergunta para ele assim: de onde vem Satanás? De onde vem Satanás? Me ain tavô, ou tabô? Ele diz: olha, eu estava rodeando, perambulando pela terra, olhando a terra, e lá eu percebo que ninguém faz a vontade do Senhor. Lá as pessoas querem, estão demonstrando através das suas obras a quem eles querem como Deus, e o Senhor não me dá o direito de estar aqui. Eu sou o representante legal da terra. Aí foi quando Deus falou: observaste meu servo Jó? Ou seja, alto lá, nem todo mundo na terra está servindo a você. Nem todo mundo. Existe lá alguém que não te serve. Meu servo Jó, você observou ele? Aí ele fala: este não te serve de debalde, de graça, porque o Senhor está comprando. O Senhor está me lesando, a terra é minha. O Senhor não tem o direito de fazer isso. Você percebeu que como o grande conflito ele é real, forte, e ele é literal? Ok. Quando a gente vai lá, só um detalhe aqui, tá? Então você percebe que até o livro de Jó ali, você percebe nesse contexto que ele tinha acesso em algum lugar do céu, não era no santuário celestial, tá bom? Mas quando você chega em João capítulo 12, versículo 31, vai dizer o seguinte: chegou o momento de ser julgado o quê? Este mundo. E agora, agora o seu príncipe será expulso. Por que esse agora? Quando você chega no versículo 32, deixa eu adiantar para você ver. Este agora está relacionado a quando Jesus fosse levantado da terra, morte e ressurreição. Ele atrairia a todos a ele mesmo. Versículo 33. Isso dizia para que significar com gênero de morte, Jesus havia de morrer. Jesus estava dizendo que a partir do momento que ele morresse, ressuscitasse e ascendesse ao céu, Satanás seria expulso. Tanto é que no texto grego aparece assim: Nin Christus estim tu cosmo tuto, nin ho archon tu cosmo tuto ec bletesetai exo. Olha o que o texto está dizendo, né? Esse Christus está relacionado a uma crise. Existem aqui duas palavras para julgamento: crisis e crima. Crima geralmente é algo decretado. Crisis tem a ver com uma crise, é algo que está em contínuo acontecimento, né? Então veja que está relacionado a julgamento de quê? Tu cosmo tuto, deste mundo, o julgamento deste mundo. Aí vem nin, agora, Ho-archon ou archon, Ho-archon, tu cosmo tuto, o chefe que antes era Adão, agora é Satanás. O chefe deste mundo será expulso. Ec bletesetai. Esse é um verbo composto de ekbalo, eu arremesso, eu atiro, eu lanço. Ec é uma preposição que traz a ideia de dentro para fora. De dentro para fora. Isso aqui vem do verbo balo. Eu atiro, eu arremesso, eu expulso. Tá? Então Satanás seria expulso de dentro para fora. De dentro de onde? Dos ambientes celestiais. Essa palavrinha, essa letrinha aqui, teta e o eta, indica voz passiva no grego. O que é voz passiva? Existem 3 tipos de vozes no grego: voz ativa, voz média e voz passiva. João chutou a bola. Quem é que chutou a bola? João. Ele praticou a ação. Isso no português, tá bom? No grego também seria essa ideia. Voz média é quando o sujeito sofre ação ou pratica ação e nele mesmo para benefício de si próprio. Exemplo bíblico. Mateus 27:5 diz que Judas saiu para se enforcar, para praticar uma ação nele mesmo. Também tem a voz passiva, é quando o sujeito sofre a ação. Aqui está na voz passiva. Satanás sofreu a ação de ser expulso de dentro para fora. Alguém o expulsa. Isso aqui, esse sigma, esse S no grego, traz a ideia de futuro e aqui terceira pessoa de singular. Tá bom?
Então aqui está no futuro do indicativo voz passiva terceira pessoa do singular. Traduzindo, trocando por miúdos. Satanás será expulso por alguém lá do céu. Quem é que expulsa Satanás do céu? Apocalipse 12, 7. Miguel, que é Jesus. Ele expulsa Satanás do céu. Houve peleja no céu. Uma pergunta antes aqui, tá? Deixa eu voltar lá. Mas o texto bíblico diz assim: Satanás será expulso. Mas ele não já tinha sido expulso? Sim. Por que será então no futuro? Porque aqui está referindo-se à segunda, não à primeira. Referência bíblica para as duas expulsões. A primeira, na verdade, a primeira expulsão, Ezequiel 28, 13 em diante, Isaías 14, 12 a 14, tá bom? Ok, ficou claro? Deixa eu dar continuidade então. Apocalipse 12, 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E aí no versículo 8, não se achou mais para ele o lugar dele no céu. Não tinha mais clima para que ele permanecesse. No versículo 9, e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo. A palavra mundo, oikumene, não é cosmos. A palavra oikumene quer dizer mundo habitado, já é a terra habitada com seres habitantes ali, tá bom? Aí o versículo 10 diz Hoti, porque aqui a ideia é um verbo passado. O mesmo João que escreve João 12, 31, escreve Apocalipse 12, tá? Aqui ele não usa verbo no futuro, ele usa no passado, que é o verbo auristo. O auristo traz a ideia de uma ação passada sem se preocupar com a ação do tempo ali, com o tempo. Foi expulso. Aqui está na voz passiva. Foi. Perceba que João 12, 31, será. Aqui foi. Por que esse intervalo de tempo? Por quê? Aí vem o acusador, Catergo, Ton Adelfon Remon, o acusador de nossos irmãos. Por que ele foi expulso? Lá está dizendo no futuro. João 12, 31. Aqui é passado. O versículo 11 vai responder. Sabe o que lá vai aparecer? Leia aí na sua Bíblia para você ver. Eu vou ler aqui com vocês e vocês podem acompanhar. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala o porquê desse intervalo. Que diz assim, ó. Eles quem? Os nossos irmãos. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Não amaram sua própria vida. Então, ele está se referindo não aos anjos, tá? Mas está falando aos seres terrenos que lutaram, deram testemunho. Os anjos não morreram por causa da palavra de Deus. Está falando de seres humanos, tá bom? Onde é que Jesus, o Cordeiro de Deus, verteu o seu sangue? Na cruz do Calvário. Então Satanás foi expulso, derrotado na segunda expulsão. Ele perdeu a simpatia dos anjos, como diz a serva do Senhor. Ele não tinha mais acesso ao céu. Perdeu. Aí interessante, irmãos, que no versículo 10 ainda, diz algo que me chama a atenção. Analise aí o que diz aí. Diz assim, ó, o versículo 10, ó. Eu citei, mas vou citar com maior ênfase agora. Ó. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora. Lembra de João 12, 31? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Por que agora? Porque Satanás seria expulso. Ele seria derrotado. E Jesus retoma o lugar que antes era de Adão. Ele retoma para si. Ele é o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, 44, 47 ali, tá bom? Ele é o segundo Adão. Ele retoma a sua terra, o lugar de propriedade sua. Satanás tinha usurpado. Por que eu coloquei esse verbo aqui no grego, tá? Capítulo 12, 17 de Apocalipse ainda, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. No grego aparece o verbo orgiste, que está na voz passiva. Lembra da voz passiva? Irou-se o dragão. Alguém provoca a ira de Satanás. Quem é? A mulher. A mulher. Por quê? Porque ela é fiel à lei de Deus. Ela guarda os mandamentos, coisas que ele não fez no céu. Ele já tinha sido expulso do céu, estava derrotado. Ele é um inimigo derrotado.
A história confirma isso. Foi expulso do céu, não conseguiu vencer a Miguel. E na terra ele tentou matar Jesus, também não conseguiu, derrotado. Ele persegue a mulher, também não consegue. Tira a vida das pessoas, mas não tira delas a vida eterna. E quando a Bíblia fala assim, e foi pelejar, no grego e foi embora. É apérromai, que é um verbo depoente. Ele foi embora, ele vira as costas. Ele é um covarde, como diz 1 João, 1 Pedro, capítulo 5:8. Ele age como um leão. Ele age como um leão. Ele espera a pessoa virar as costas para ele atacar. Então ele é covarde. Ele foi embora planejar, arquitetar o que fazer para derrotar a mulher. Então ele foi. Aí o verbo na sequência do texto grego foi pelejar, mas lá diz alguma coisa interessante no grego, coisa que as traduções não colocam, que é o verbo poiel, que traz a ideia de eu construo, eu fabrico. Por que ele foi embora? Ele foi embora arquitetar, pensar no que ele faria para destruir a mulher. Ele foi fabricar, construir 2 elementos de perseguição, de guerra contra o remanescente para o tempo do fim. E o que ele vai construir? As 2 bestas do Apocalipse 12. No capítulo 11, a besta do abismo é Satanás. No capítulo 12, é uma referência aqui. A besta do mar é o papado. A besta da terra, Estados Unidos da América, o país da liberdade. A besta do mar, ela quebra a santa lei de Deus, muda o sábado para o domingo. Eu tenho aqui vários catecismos, estou com eles aqui. Infelizmente não dá para mostrar, eu não tirei o print, mas estou aqui com mais de 15 espalhados aqui, que mostra a Igreja Católica falando: nós mudamos o sábado para o domingo. Nós mudamos. Porque a besta da terra, ela vai se unir muito em breve. A besta do mar. Vai criar-se o decreto dominical que parte lá dos Estados Unidos da América. Onde a lei de Deus, eu vou colocar o sábado, tá bom? Onde os verdadeiros guardadores do sábado serão impedidos de adorar a Deus nesse dia. E ele vai colocar o domingo como sendo sábado, substituindo o mandamento bíblico. Aí entra a questão da marca da besta, que eu poderia falar aqui também, não dá tempo, mas no meu canal eu falo sobre isso. Vou gravar um vídeo também falando sobre esse mesmo assunto de uma maneira mais detalhada, tá bom? Amigos, eu espero que você tenha entendido sobre isso. Deixa eu só falar uma coisa, que no grupo que eu falei ontem de hebraico, que eu faço parte, lá com o pastor Paulo e alguns irmãos que estão ali também, eu falei sobre Apocalipse 12. O 1 ao 6 não é uma referência a primeira expulsão, porque não vai falar sobre isso, tá bom? Vai falar da perseguição do dragão contra a mulher, 1260 anos, e a mulher fugiu para o deserto e tal. Então ali é uma referência à perseguição contra a mulher. O versículo 7 em diante é uma referência à segunda expulsão. Texto bíblico referente à primeira, Ezequiel 28, 13 em diante, Isaías 14, 12 a 14. Ok? Se você gostou desse vídeo, achou relevante, importante, então se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, tá bom? Para que nós possamos continuar gravando vídeos aqui que seja relevante para a sua vida.